Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre a Brasil Agro e sobre os dividendos da Brasil Agro, porque saiu uma entrevista com o CEO da Brasil Agro no Infomoney. Então é sobre isso que eu vou falar no vídeo aqui. Será que esses dividendos da Brasil Agro realmente são sustentáveis? Será que ela realmente entrou aí para a lista de pagadoras de dividendos? Então é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. E se você gosta de vídeos sobre investimentos, se interessa pelo assunto, se inscreva, não perca tempo, aperte no botãozinho vermelho que tem aí embaixo, porque se você tiver inscrito ou inscrita, você não vai perder os meus próximos vídeos. Beleza, pessoal? E fiquem comigo até o final do vídeo para acompanhar todo o raciocínio também. Deixem comentários aí, porque eu aprendo muito com vocês. Então agora, sem mais enrolação, sem mais delongas, vamos para o conteúdo do vídeo. E aqui no Infomoney, né, como eu falei aí, saiu uma matéria aqui sobre a Brasil Agro, uma entrevista com o CEO da companhia. Então a gente vê aqui, abre aspas, né, nosso objetivo é pagar mais de 5% de dividendos no médio e longo prazo. Então, com certeza, se ela puder, né, pagar cerca de 5% de dividendos no médio e longo prazo ao ano, ela entra aí no rol de pagadoras de dividendos, até porque nos últimos 12 meses a Brasil Agro fez pagamentos excepcionais de dividendos, pagamentos muito bons, né? Então a gente vê aqui que, claro, ela também está pagando bons dividendos, porque ela está surfando aí uma alta das commodities, né? Então as commodities agrícolas elas estão muito valorizadas, né? E a expectativa, como se ressalta aqui na notícia, é que esses preços eles devem se manter nos próximos 2 anos. Então a gente deve ver aí as commodities agrícolas bem valorizadas por um bom tempo ainda. E como a gente pode observar aqui, no final de abril, a companhia pagou R$ 2,02 de dividendos por ação e, conforme noticiado, ela deve ainda pagar na primeira quinzena de novembro mais R$ 3,24 por ação. Então, isso aí a gente vê um total de R$ 5,26 por ação no ano de 2022 a título de dividendos. Então, acionistas da Brasil Agro sendo muito bem remunerados em 2022, 2021 já tinha vindo um bom pagamento também. E, claro, a própria notícia que ressalta aqui a dúvida é até quando que a empresa vai sustentar patamares tão elevados de dividendos, né? E a companhia, então, ressalta, né, que ela quer ser uma pagadora de dividendos, ela quer estar aí na lista das empresas negociadas na Bolsa de Valores que são consideradas boas pagadoras de dividendos e para isso ela considera então que ela deve pagar no mínimo 5% de dividend yield no longo prazo. A gente pode observar aí que a ação também valorizou bastante, então quem investiu na Brasil Agro aí nos últimos anos teve um bom ganho de capital, né? As ações valorizaram 226% e o índice Small Cap ele teve aí um retorno de 36%. Então realmente a Brasil Agro subiu muito, né, nos últimos anos. E a Brasil Agro, para quem não sabe, ela tem foco na aquisição, desenvolvimento e comercialização de propriedades rurais para agropecuária. Então, o que a Brasil Agro faz é identificar aquelas propriedades rurais que tenham uma aptidão agropecuária e a partir disso, então, ela adquire essa propriedade, desenvolve a propriedade, melhora a infraestrutura, implementa tecnologia, implementa culturas de maior valor agregado e com esses investimentos, então, aquela terra, aquela propriedade rural, ela acaba sendo valorizada. E aí o objetivo da Brasil Agro, então, é buscar vender essas terras por um preço mais alto. Agora, claro, o objetivo da Brasil Agro é vender terras, mas ela ganha dinheiro, claro, cultivando também. Então ela cultiva soja, planta feijão, planta milho, né? Então as commodities agrícolas também beneficiam aí a Brasil Agro porque ela vende, né, essas commodities, ela produz e vende essas commodities agrícolas. Aqui a gente pode ver, né, no mapa aí locais em que a Brasil Agro possui terras, né? Então principalmente aí Nordeste e Centro-Oeste, Minas Gerais também e também tem terras na Bolívia e no Paraguai. E, como eu falei, a Brasil Agro ela subiu bastante nos últimos anos. Só no ano de 2022 ela subiu 13,54%. Então, ela teve uma queda grande ali, ela caiu bastante junto com o Ibovespa, mas ela se recuperou aí. Então, quem comprou Brasil Agro em janeiro está tendo aí uma valorização legal, sem falar nos dividendos. Como eu falei,
Últimos 12 meses aí, Brasil Agro já pagou 14,42% de dividendos, mas ela vai pagar um grande dividendo ainda em novembro, então esse dividend yield aqui ainda vai aumentar, né, pessoal? Deve ficar acima dos 20%. E isso para uma empresa que negocia a um PL de 6, aí ela negocia 6 vezes lucro. Então, uma companhia muito interessante, com bons múltiplos na minha visão. Tem uma excelente margem líquida, uma excelente margem bruta, um ROI de 23%. Uma companhia que nos últimos 5 anos cresceu em média aí seu lucro 80% ao ano. E a gente vê uma liquidez corrente de 3,28. Lembrando, a liquidez corrente ela vai medir ali a capacidade da companhia de pagar as dívidas de curto prazo, ou seja, nos próximos 12 meses. Né? E nesses valores aí, nesses compromissos dos próximos 12 meses, a gente sempre inclui os dividendos. Então, uma liquidez corrente alta é muito interessante. A gente vê que as boas pagadoras de dividendos costumam ter uma liquidez corrente alta e a Brasil Agro tem uma liquidez corrente alta aí acima de 3. E, claro, a gente pode observar aqui pelo histórico de payout da companhia que esse payout da Brasil Agro está alto, né? Está ali em 177% conforme o Status Invest. Mas o que a gente tem que ressaltar disso? Claro que não é sustentável, né, uma empresa ficar pagando acima do seu payout por muito tempo. Então, se a gente considerar a média aí, a média, né, nos últimos anos foi de 61%, um payout de 60%, né, basicamente. Então, o que a gente pode considerar aí? Que o lucro por ação da Brasil Agro está em R$ 5,08 e se ela simplesmente fizer um payout aí conforme o seu histórico, né, pagar 60% do seu lucro líquido, a gente estaria falando aí de distribuir R$ 3,04 aí por ação para os acionistas, né? A cotação atual da companhia está em R$ 32,20. Então, se ela fizer aí um pagamento, né, de 60% do lucro líquido, tiver um payout de 60%, ainda assim a gente observa um dividend yield de 9,4%. Então, quer dizer, a Brasil Agro ela realmente tem uma grande capacidade de pagamentos de dividendos. Óbvio que ela não deve ficar pagando acima de 20% por muito tempo, porque como eu falei, esse payout está bem esticado, mas se ela voltar para a média histórica, que é cerca de 60%, ainda assim ela pode pagar quase, tem uma capacidade, né, um potencial aí de pagar quase 10% de dividendos ao ano. Então, por essa razão, eu acredito que essa projeção da Brasil Agro, né, do CEO da Brasil Agro, de pagar no médio e longo prazo pelo menos 5% de dividendos ao ano, é bem realista sim, né? Até porque, como eu falei, o CAGR, né, dos lucros aí, ou seja, o crescimento médio anual dos lucros da companhia ficou em 80%, né, nos últimos 5 anos. Então, é uma companhia que tem uma expansão forte, tem crescido bastante, né? Esses lucros eles devem crescer, até porque como a gente mostrou ali, né, esse ciclo das commodities aí agrícolas está muito forte, então esses preços eles devem se manter ainda por 1, 2, 3 anos. Então a Brasil Agro ela tem tudo para se beneficiar, para surfar essa onda e pagar bons dividendos, né, em contrapartida aí aos acionistas. E claro, o histórico da Brasil Agro pode assustar um pouco. Eu já vi muitas pessoas falando que não investem em Brasil Agro por causa do histórico. Então a gente vê aqui que no passado ela tinha uma remuneração muito alta para os executivos da companhia, né? Ela não distribuía dividendos bons, ela teve prejuízo, né? 2009, 2011, 2013, mas na minha visão ela se reformulou e está muito bem. A gente vê desde 2016 aí uma boa margem líquida, né? A empresa se recuperou bastante, né? Então ela passou por um processo muito interessante para o acionista na minha visão. É uma empresa do novo mercado, né? Ela tem aí um free float de 50%. Então é uma companhia que na parte de governança, na minha visão, melhorou bastante. E na parte operacional também melhorou bastante, como a gente pode ver pelos números. E ela tem tudo sim para se fixar aí no hall de grandes pagadoras de dividendos, porque como eu mostrei, mesmo se ela voltar aí a um payout histórico dela, média histórica dela de 60%, ainda assim ela tem um potencial, uma capacidade de pagar dividendos de cerca de 9, 10% ao ano. Então, essa projeção do CEO da Brasil Agro de pagar no longo prazo pelo menos 5% ao ano aos acionistas é bem razoável e bem factível na minha visão.
Então, pessoal, quero saber o que vocês acham da ação da Brasil Agro. Quem acompanha aqui meu canal sabe que eu gosto bastante dessa ação, falo bastante, tem vários vídeos sobre essa ação e quero saber o que vocês acham. Eu aprendo muito com vocês nos comentários, então deixem comentários, eu leio e respondo todos os comentários aqui do canal. Um forte abraço a todos e até a próxima.